Olá, queridos irmãos e irmãs, uma alegria estar aqui com você mais uma vez. Sejam muito bem-vindos ao programa Palavras da Verdade, onde aqui nós estaremos estudando juntamente com você a Palavra do Senhor, numa sequência de estudos que nós estamos trazendo baseado no terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical da Classe de Adultos, que traz o tema A Igreja dos Gentios, da chamada missionária A Consolidação do Evangelho entre os Povos. Hoje nós estamos no estudo de número 2 e nós vamos estudar sobre a porta da fé se abre entre os gentios. Fica conosco, vamos juntos estudar a palavra de Deus. O texto áudio do programa de hoje, do tema de hoje, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 47. Você acompanha na tela que diz: Porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Aqui vemos o apóstolo Paulo buscando em Isaías 49:6 uma profecia acerca daquilo que resultaria da obra de Jesus Cristo. É bem verdade que o texto se refere a Jesus, que seria salvação para todos os homens. A gente vê uma profecia inserida nesse contexto do profeta Isaías. E o apóstolo Paulo, aqui num discurso que nós vamos entender, está mencionando aqui aos seus ouvintes. O texto base para nós iniciarmos aqui o assunto é Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 44 a 52. É bem verdade que quando nós nos referimos às viagens missionárias, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, nós vamos ver ela acontecendo no contexto do capítulo 13 e também no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Para comentar o tema conosco mais uma vez, professor e presbítero Jair Cardoso. Muito bem-vindo, irmão Jair, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Alex, nossos irmãos, sejam todos bem-vindos. Vamos estudar hoje sobre essa porta maravilhosa que Deus abre a todas as nações. Meus queridos irmãos, queremos lembrar a você que está nos acompanhando aqui no canal do YouTube que, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se não curtiu, curta, comente, compartilhe. Vamos juntos levar a palavra do Senhor. O tema de hoje, então: a porta da fé se abre entre os gentios. Uma coisa, irmão Jair, que é interessante, que nós olhamos o aspecto daquilo que o Espírito Santo conduz os homens de Deus, né? Quando nós vemos no programa passado a igreja de Antioquia sendo orientada pelo Espírito Santo para separar Paulo e Barnabé para a obra que os tinha chamado, no versículo 4 começa dizendo que assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O que a gente vê aqui são homens que estão na dependência dos céus para cumprir a obra que o Senhor havia lhes chamado. E aí vai acontecer, nesse contexto que nós vamos estudar aqui hoje, a tão linda e impactante e precursora das demais, a jornada, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O que nós vamos comentar introdutoriamente sobre esse assunto de hoje, irmão Jair? Nós vemos, a partir do capítulo 13 do livro de Atos, essa terceira divisão do livro de Atos, e que fala sobre a expansão, a história de estabelecimento da igreja e a expansão da igreja e do evangelho por todas as nações. E a partir do capítulo 13, então, historicamente demonstrado ali como é que sai agora já do centro irradiador, que é a Antioquia da Síria, Paulo e Barnabé, e através dessas 3 viagens missionárias de Paulo, como o evangelho ele vai progredindo, ele vai chegando em todas as nações, ele vai fazendo milagre, vai fazendo sinais, prodígios, muita gente se convertendo, igrejas sendo estabelecidas, líderes sendo estabelecidos guiados pelo Espírito Santo. Então, uma viagem maravilhosa em que nós vamos ver inicialmente essa porta que se abre para os gentios nessa primeira viagem missionária. Vamos ver também perseguições, né, que Paulo e Barnabé vão sofrer, dificuldades nessa viagem. Vai ser de muita instrução para a nossa caminhada. Muito bem, meus irmãos. Então, no assunto de hoje, estudando sobre a porta da fé se abre para os gentios. Uma coisa que é importante, irmão Jair, a gente refletir acerca do contexto que existiu no início da igreja de Cristo. Porque havia uma questão complexa da teologia da igreja, onde eles entendiam que a mensagem era para os judeus, né? E tendo em vista de que, quando nós vimos o episódio de Cornélio, o Senhor
mostra a Pedro uma visão, mostrando alguns animais ali impuros, né, num lençol que descia, e ali a mensagem para Pedro era: não chame de impuro aquilo que o Senhor purificou. E aí nós vemos esse contexto do início da igreja, a igreja pregando detidamente para os judeus. Já na igreja de Antioquia, a gente já vê ali essa abertura, essa ampliação da igreja, já atingindo também aqueles que faziam parte ali do mundo helenista, né? Tanto os judeus quanto os não-judeus. E nesse contexto desta igreja, o Espírito Santo chama esses dois homens, Paulo e Barnabé, para uma obra específica. E nós vamos ver que é através deles que o Evangelho de Cristo vai alcançar, então, os judeus, mas como veremos no programa de hoje, também vai se abrir, e inclusive é o tema do assunto de hoje. A porta da fé vai se abrir entre os gentios a partir do momento muito importante na viagem missionária desses homens de Deus. No tópico 1, irmão Jair, nós vamos falar sobre o início desta viagem, onde eles vão iniciar pela ilha de Chipre, onde vamos ver ali que foi um primeiro momento em que a porta da pregação aos gentios estava aberta. O que nós podemos comentar nesse tópico, irmão Jair? Capítulo 13 e 14 de Atos, ele registra, então, a primeira viagem missionária, intitulada na Viagem Missionária de Paulo. Mas Paulo não vai sozinho nessa viagem. Ele vai com Barnabé, e Barnabé leva junto com ele o seu sobrinho João Marcos. E nessa jornada, então, eles vão sair de... Então, eles partem da cidade de Antioquia da Síria, chegam a cidade onde tem um porto ainda no continente, e aí vão navegar até a ilha de Chipre. Paulo ainda aqui, intitulado ainda como Saulo, Barnabé e João Marcos. João Marcos é levado junto, o sobrinho de Barnabé é levado junto por uma função, inicialmente, talvez, de ensinar, e também pensando na logística missionária, que precisa, eles caminhar, conheciam aquela ilha, Barnabé era oriundo de Chipre, conhecia muito bem a ilha daquela região, e eles tinham que caminhar. E aquela ilha tem uma extensão de 240 quilômetros, e eles fizeram esse percurso, caminhando. E João Marcos, então, foi levado junto para ajudar a carregar equipamentos, malas, etc. Preparar alimentos, ou até mesmo para a questão de segurança. Enquanto Paulo e Barnabé estão pregando, anunciando o Evangelho, João Marcos está dando, então, um suporte para essa obra missionária. E eles vão, então, se dirigir até Chipre e são conduzidos inicialmente e toda a jornada pelo Espírito Santo, e eles vão partir dessa cidade de Antioquia, chegam a Chipre, e em Chipre eles vão chegar na cidade de Salamina. E em todas as cidades, nas viagens missionárias que Paulo faz, ele chega numa cidade determinada, ele vai até a sinagoga dos judeus, anunciar o evangelho conforme o princípio missionário revelado por Paulo, que vai dizer primeiro do judeu e também do grego, ou primeiro do judeu e depois dos gentios. E aqui, como falei, acompanhados por João Marcos, depois eles vão avançar dentro dessa ilha, depois de Salaminas, vão avançar até a cidade de Pafos, ainda na ilha de Chipre, onde vai ocorrer o episódio de que vai ter a primeira resistência ao evangelho através de Elimas, um mágico, um falso profeta que vai querer impedir a propagação do evangelho, e Paulo então dá um juízo para ele, dizendo que ele vai ficar cego devido a essa blasfêmia, e diante desse ato nós vemos ali que um militar, né, o procônsul, né, Sérgio Paulo, ele vai se interessar pelo evangelho e vai se converter diante dessa atuação de Paulo ali nesse episódio com Elimas, nesse episódio da resistência. E nós vemos então uma forma que o evangelho vai se expandindo ali na ilha de Chipre. Ele vai se expandindo com a fidelidade de Paulo à palavra de Deus, ele se mantém firme diante dos obstáculos, ele vai se manter com reverência à palavra de Deus, ao temor a Deus, e também em obediência àquilo que o Espírito Santo está dando como direção. E esse confronto, então, de Paulo com Elimas, ele resulta ali nessa cegueira que atinge Elimas, confirmando o poder do evangelho. E nós vemos que leva essa manifestação do poder do evangelho, vai levar o procônsul Sérgio Paulo a crer, maravilhado na doutrina do Senhor.
E falando sobre esse procônsul, ele possivelmente ele é um militar da reserva, né? Não está mais atuando do exército romano, e ele é uma autoridade ali constituída. E então, nós vemos que o evangelho ele rompe culturas, ele rompe línguas, né, que são faladas, e ele vai transformando. E o impacto que nós vemos assim, que o evangelho é a luz para as nações. E onde chega a luz, as trevas não têm lugar. A luz resplandece, as trevas recuam. E foi o que aconteceu aqui nesse episódio, aqui na cidade de Pafos. E nós vemos também que a confiança nesse poder do evangelho, ele também é retratado nesse episódio. O evangelho ele vai estar rompendo barreiras sociais, porque ali o Sérgio Paulo, ele é uma autoridade, o evangelho rompe barreiras sociais, ele rompe barreiras até mesmo espirituais, que é o caso aqui, em função dessa resistência, que Paulo chama Elimas de filho do diabo, né? Paulo dá o nome certinho ali para aquela resistência. E também a palavra, ela vai transformar. Como transformar uma pessoa, uma autoridade? Através do poder do Espírito Santo, que faz o homem nascer de novo, nascer no Espírito, nascer uma nova mente, sendo transformada pelo poder da palavra do Senhor. E nós vemos que o Evangelho, ele realmente traz luz, ele para o entendimento, renova o interior da pessoa e produz frutos visíveis. Nós vemos que Sérgio Paulo, ele passa a crer e ele passa a agir como uma nova criatura, feita uma nova criatura em Cristo Jesus. E assim nós vemos que o Espírito Santo, ali na ilha de Chipre, ele abre a porta da missão para pregar o Evangelho a todas as nações, tribos, línguas, todas as culturas, independente de cultura, de religião ou de classe social. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade, então no tópico 1, falando aqui, vendo sobre essa missão em Chipre, onde vemos a porta aberta entre os gentios. Mas o que chama a atenção é esse posicionamento do apóstolo Paulo e de Barnabé, que quando eles chegaram na ilha de Chipre, em Salamina, eles anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E aí vem uma pergunta do porquê. Por que pregar para os judeus? Aqui nós vemos uma questão bem profunda, pois trata-se de algo relacionado à promessa de Deus. O apóstolo Paulo também, ele vai falar lá em Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E aí a gente vê aqui que não é uma questão de favoritismo, não é que havia um favoritismo com relação aos judeus, mas sim a fidelidade do Senhor com relação às alianças com o seu povo, tendo em vista de que o Messias havia sido prometido para Israel e, consequentemente, a promessa de explicação, de trazer luz para os homens com relação ao cumprimento dessa promessa, cabia então à igreja pregar aos judeus, tendo em vista de que ele também Jesus falou, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e aí aos confins da terra. Então a gente vê que esse primeiro movimento da igreja de pregar aos judeus, chegando nas sinagogas, também tinha esse aspecto de cumprir algo que a Escritura já havia programado, prometido. Irmão Alex, nós vemos também que a escolha do povo de Israel ela é baseada no amor de Deus por esse povo. Graças a Deus. Até mesmo assim, Deus escolhe esse povo para trazer a revelação, a sua vontade, a sua palavra, através de profetas. E claro que a revelação de Jesus Cristo, ela vem colocada por profetas messiânicos nas Escrituras, e esse povo, ele tinha entendimento de que havia um Messias prometido, um Salvador prometido, e eles aguardavam isso. Então, naturalmente, Paulo, ele vai iniciar a pregar para esse povo que recebeu a revelação, mostrando agora o cumprimento dessas profecias do Antigo Testamento, constante do Antigo Testamento, tanto que é uma base no discurso de Paulo, nas cartas que ele escreve depois aqui aos Gálatas, aos Coríntios, enfim, todas as igrejas que ele escreve também, aos pastores que ele escreve, ele vai basear o seu discurso, a sua interpretação, a sua teologia nos escritos, no que estava prometido e que se cumpriram. Então, de uma forma natural,
Paulo ele vai se dirigir inicialmente à sinagoga dos judeus, vai pregar para os judeus, e ali muitos vão aceitar o evangelho, e claro, naturalmente outros vão rejeitar, que nós vamos estar vendo nesta lição. Até porque a sinagoga, ela também era um lugar onde se reuniam não somente os judeus, mas haviam os prosélitos, aqueles que haviam se convertido ao judaísmo, e também existiam aqueles gentios que se aproximavam também para conhecer a mensagem do Deus de Israel. Então, nesse ambiente, era um ambiente que tinha uma abertura, uma conexão com os escritos do Antigo Testamento, em que os pregadores, os apóstolos, poderiam conectar com o cumprimento daquelas escrituras na vida, no ministério, naquilo que Jesus havia feito. Então, essa ponte que tinha na sinagoga com o Antigo Testamento proporcionava, então, essa apresentação da mensagem de salvação realizada por Jesus. E aí a gente percebe, irmão Jair, que esse princípio permanece. Às vezes, a gente precisa entender que a evangelização, ela vai acontecer a partir do nosso ponto de contato com aquelas pessoas que nós temos, né? Às vezes as pessoas aspiram ir para alguns lugares, mudar-se de cidades e para fazer a obra de Deus. E a gente percebe que aonde existe um ponto de contato, aonde existe uma ponte, ali é o ambiente para nós fazermos a obra do Senhor. Então, Paulo entendeu isso aí. Havia o ponto de contato, é aqui que eu vou começar. E esse modelo, ele se manteve durante séculos, né? Nós vemos o exemplo aqui da Assembleia de Deus no Brasil. Quando os missionários suecos, né, Daniel Berg e Gunnar Wing, chegaram no Brasil, chegaram na cidade do Pará, no Brasil, eles se dirigiram aonde? Para um ponto de contato. Uhum. Né, um templo batista, eles iniciaram ali, e a partir dali foram pregar o evangelho, pregando o batismo do Espírito Santo, e começou então a obra missionária aqui no Brasil, da mesma forma que Paulo chegou em outras cidades. Num ponto de contato. É bem verdade que quando Paulo pregava, ele adaptava a forma de apresentar o evangelho. Por exemplo, entre os judeus havia uma possibilidade de ele apresentar de uma forma já entre gentios que não tinham conexão com a escritura judaica, né, as leis, os profetas, já era diferente. Então, a gente via que o método do apóstolo Paulo, ele mudava, mas a mensagem permanecia imutável. O evangelho mesmo, o público diferente. Quando ele se dirigia aos judeus, ele utilizava uma leitura do Antigo Testamento. Nós vemos também no livro de Atos, quando ele chega na cidade de Atenas, né, é onde tem o templo de filósofos ali, ele vai pregar entre os filósofos, e ele vai falar a mensagem numa língua que eles entendam, num dialeto, numa comunicação que aquele público entende e vai fazer a ligação do evangelho, entendendo muito bem as palavras. Então Paulo tinha essa capacidade direcionada pelo Espírito Santo de utilizar a comunicação a favor do evangelho. E é interessante destacar, irmão Jair, que é o capítulo 13, versículo 5, que eles anunciavam a palavra de Deus. E aí a gente vê que em Atos dos Apóstolos, uma das características é a palavra de Deus avançando, né? A palavra de Deus sendo anunciada, a palavra de Deus indo, a palavra de Deus crescia, prevalecia, se multiplicava, e isso é algo muito importante porque a igreja, irmão Jair, ela só vai crescer se a palavra de Deus crescer dentro dela e nos lábios dela. É através da palavra do Senhor. A gente vê o exemplo no próprio Antigo Testamento, né, livro de Esdras, quando o povo retorna do cativeiro, o povo de Israel, vai ter um grande avivamento, uma volta para o Senhor, um comprometimento, e vai ser através do quê? Do anúncio da palavra, da leitura da palavra do Senhor, é ela que vai fazer o evangelho prosperar. Uhum. Interessante, irmão Jair, mencionando já Paulo e Barnabé na ilha de Chipre, vemos algo acontecendo ali, e um grande milagre que acontece ali não é um milagre de cura. No primeiro movimento missionário deles, o maior milagre que acontece ali foi o aspecto de que alguém recebeu a revelação do Evangelho de Jesus Cristo. Ele viu e pôde observar o poder transformador do Evangelho. E outro ponto, irmão Alex, importante para nós falar para nossos ouvintes, nossos irmãos, é que na ilha de Chipre, mais especificamente na cidade de Pafos, onde Paulo vai ser, entre aspas, perseguido, resistido, o evangelho vai estar sendo resistido por Elimas. Paulo, ali naquele lugar, ele
passa a ser chamado de Saulo, ele passa a ser chamado de Paulo. E a partir dali, em todo o livro de Atos, a partir do capítulo 13, versículo de número 9, então Saulo, ele deixa aquele nome que significava na vida dele como perseguidor, como aquele que afligiu a igreja, como aquele que perseguiu a igreja, e ele passa a ser aqui chamado no livro de Atos e em todo o restante da Bíblia como Paulo, aquele pregador do evangelho, aquele que foi chamado para levar o evangelho, proclamar o evangelho, primeiro ao judeu e depois para o grego e para todas as nações. É interessante, irmão Jair, destacar aqui o aspecto daquilo que o evangelho estava produzindo na vida dos homens. Vamos ver que o procônsul, ele vendo o que havia acontecido no contexto do Elimas, que foi aquele que sofreu o juízo de Deus ficando cego, né? Paulo declarou sobre que a mão do Senhor viria sobre ele e ele ficaria cego por um certo tempo, e no mesmo instante ele ficou. E aí Elimas, o procônsul, vendo aquilo ali, ficou maravilhado, e ele creu maravilhado na doutrina do Senhor. E aí a gente vê que ele creu porque ele compreendeu quem era Cristo na vida desses homens. E isso é importante, irmão Jair, na caminhada da igreja, de que o mundo veja e receba através da igreja, através dos salvos, e entenda quem é Cristo, né? Porque a doutrina do Senhor significa entender quem é o Senhor. E às vezes muitos proclamam o evangelho, mas aquele tipo de evangelho que quer incentivar as pessoas a apenas viver uma vida melhor, livre de vícios, livre de alguma coisa que arrasta a vida dela. Mas evangelho não é somente isso, não é só o abandono de práticas, mas é o entendimento profundo e glorioso de quem é o Senhor e quem o Senhor passa a ser para aquele que tem a mente iluminada. O próprio apóstolo Paulo, ele fala em Romanos capítulo 12 sobre o aspecto da nossa mente, que ela precisa ser uma mente transformada. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade. Vamos, irmão Jair, ao tópico 2, onde a missão em Antioquia da Psídia. Então nós vamos ver que quando Paulo e Barnabé chegam em Chipre, nós vemos ali eles anunciando a palavra de Deus, a doutrina do Senhor, e confrontando as trevas. E nós vemos que nesse primeiro movimento missionário, vemos já a oposição do adversário. Isso comprova algo tão glorioso, que eles estavam de fato no caminho certo. Porque quando alguém se propõe a fazer a obra do Senhor com fidelidade, é bem verdade que o inimigo, o adversário, se levanta. Tá? Mas ali também vimos que o evangelho iluminou a mente e o coração do procônsul, trazendo ali uma transformação da história dele. Aí nós vamos observar que eles vão avançar nesta caminhada, e eles vão avançar indo para o outro lado do mar. Do outro lado do mar Mediterrâneo, e eles vão chegar anunciando o evangelho de Jesus Cristo. O que nós podemos comentar, irmão Jair, sobre a missão em Antioquia da Psídia, o evangelho que ilumina? Aí já percebemos, o evangelho, aonde chega, traz luz, irmão Jair. Verdade mesmo. Nós vemos que a viagem, ela prossegue. Talvez, inicialmente, irmão Alex, na programação da viagem, que João Marcos está presente, Paulo, Barnabé e João Marcos, a gente não sabe quanto tempo eles levaram para percorrer a ilha de Chipre. Mas o fato é que eles percorreram. E talvez nesse planejamento inicial era só a ilha de Chipre, essa viagem. Mas, com certeza, o Espírito Santo direcionou Paulo a atravessar o mar Mediterrâneo e chegar no continente, agora na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, né, nós pontuar, nós vamos ver que eles chegam, então, na cidade de Perge. E nessa cidade, uma cidade litorânea, depois vai vir uma cadeia de montanhas. Ali nessa cidade, então, João Marcos resolve retornar, diz, não, eu não vou prosseguir daqui. Não sabemos o motivo expresso também de João Marcos não prosseguir na viagem, mas, de fato, não agrada. Essa desistência de João Marcos da viagem não agrada ao apóstolo Paulo. Mas Paulo e Barnabé, eles prosseguem. Eles evangelizam na cidade de Pergue, também não sabemos o tempo que ele permanece ali. Em toda a primeira viagem é consenso que durou 2 anos, em torno de 2 anos. Mas não sabemos o tempo que eles permanecem em cada uma dessas cidades e qual eles evangelizam e qual vão
fundando ali uma igreja, um ponto de pregação. O fato, eles prosseguem de Perge, eles vão ir até a Antioquia da Pisídia. Antioquia, conforme já são mais de 15 Antioquias, cidades estabelecidas assim. A primeira Antioquia da Síria, que é a terceira maior cidade do Império Romano, e agora então a gente fala de uma outra Antioquia já na região da Ásia Menor. Chegando na Antioquia da Pisídia, o que Paulo e Barnabé fazem? Eles vão para a sinagoga dos judeus. Então é importante também, irmão Alex, a gente falar que a sinagoga, o que é a sinagoga? A gente fala do templo judeu, que o templo é em Jerusalém. Lembrar que nesse tempo, ainda o templo estava lá em Jerusalém para apresentar os sacrifícios, ter todo ali o sacerdócio levítico ali, o sumo sacerdote, e toda a organização do culto lá no templo de Jerusalém. Mas lembrar também que cerca de 4 séculos antes, o povo de Israel foi levado para o cativeiro, chamado lá na Babilônia. E com isso vem a diáspora, em que o povo de judeu é espalhado por várias nações. E se criou regras, então, para aqueles judeus que não podiam estar vindo a Jerusalém, em questão da distância, foi elaborado, então, um lugar em que eles pudessem se reunir, principalmente aos sábados, para estudar a palavra do Senhor, para ler a palavra do Senhor e para ter um momento de comunhão. Então, isso se estabeleceu, sinagoga, por praticamente todos os lugares. Onde tinha uma comunidade judaica com um determinado número de pessoas, podia ter uma sinagoga. Então era isso que eles faziam, tinha uma sinagoga, e Paulo chegava em qualquer cidade, em qualquer vila, se tinha uma sinagoga, ele se direcionava a ela. E especificamente aqui nós vemos nessa episódio na cidade de Antioquia da Pisídia, a gente vê Paulo chegando nessa sinagoga e ele vai ter ali o seu primeiro discurso, a primeira pregação de Paulo registrada na Bíblia. E ele segue ali os moldes lá que ele com certeza ele viu lá Estevão, o primeiro mártir, pregando esse evangelho na sinagoga lá em Jerusalém. E Paulo vai trazer uma mensagem assim muito ligada ao povo de Israel, falando do chamado desse povo, como foram os pais. Os pais foram chamados lá, e como o povo ficou 40 anos no deserto, recebendo a palavra do Senhor, tendo cuidado do Senhor, como é que eles conquistaram a terra de Canaã, conquistaram ali, destruindo 7 nações. Paulo cita isso. Depois desse tempo da conquista ali do livro de Josué, Paulo vai falar sobre o período dos juízes, que durou em torno de 400 anos, até Samuel. Paulo cita isso. E vai falar também especificamente de Saul, que foi colocado como rei. E Paulo vai direcionar agora a sua palavra para o chamado do rei Davi. E vai estabelecer essa conexão com Jesus Cristo, dizendo que Jesus ele é da raiz de Davi, que ele vem descendente de Davi, mostrando lá o que Jesus já tinha falado lá em Mateus capítulo 1, do versículo 1 até o 17. E mostrando, então, que tudo isso que Paulo falou até então foram estabelecidos pelos profetas, que Deus levantou profetas messiânicos e também profetas canônicos, que foram inspirados para escrever a palavra do Senhor. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz que esse ministério profético, canônico, e também esse ministério messiânico, ele se encerra em João Batista, que vem. Paulo fala sobre João Batista que vem, que prepara o caminho do Senhor, e aí Paulo mostra que a cruz é o cumprimento das profecias e a ressurreição, ele já entra no evangelho que ele segue pregando às demais igrejas, a todas as outras cartas que Paulo escreve. Ele estabelece que o evangelho dele é firmado na cruz, o ponto principal é a cruz do Senhor e a ressurreição do Senhor, tendo testemunhas confirmadas nas Escrituras. E um outro ponto que Paulo já entra com um ponto teológico, ele mostrando já a justificação pela fé. Ele vai falar no capítulo 13, versículo 39, e vai falar que a salvação ele vem pela justificação e não mais pelas obras da lei. Então, nós vemos Paulo já trazendo a sua teologia nesse discurso. O discurso, ele ali em Antioquia da Pisídia, ele termina com um apelo ali solene para que os ouvintes, os judeus, não repitam os erros dos outros que rejeitaram o Messias. E tem uma repercussão a isso. Muitos judeus rejeitam, muitos judeus aceitam a palavra de Paulo, aceitam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e
mas existe a rejeição. Ali nasce uma rejeição muito grande ao ministério de Paulo em Antioquia da Síria, que vai percorrer. Depois, esses judeus de Antioquia da Síria vão atrás de Paulo nas demais cidades ali na Galácia, nessa região da Galácia onde Paulo vai percorrer ainda, eles vão atrás, e essa resistência, essa perseguição, ela prossegue durante todas as viagens missionárias de Paulo, culminando lá em Jerusalém, quando Paulo retorna a Jerusalém. Esses mesmos judeus dessa região da Ásia Menor, eles vão até Jerusalém acusar Paulo, de modo que Paulo vai ser preso e vai ser conduzido até Roma. Então, uma resistência muito grande que se levanta desses judeus que não aceitam o evangelho e sim que tem que se cumprir a lei dos judeus. Mas os gentios receberam a palavra de bom grado. E aí nós vemos então muitos gentios que aceitaram, eles rogam a Paulo para que retorne no próximo sábado para continuar e para pregar a palavra. E assim, no próximo sábado, no sábado seguinte, a Bíblia registra que quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra do Senhor. É interessante o irmão Jair mencionar. Muito bem, irmão Jair, muito importante ver então o apóstolo Paulo em Antioquia da Psídia anunciando a palavra do Senhor. E aí a gente vê a forma como o apóstolo Paulo apresenta o evangelho. E quando ele olha para a Escritura e para a história, ele mostra que as histórias que aconteceram, elas não eram histórias que aconteceram isoladamente. Havia um plano maior sobre elas, né? E nós já estudamos no trimestre passado sobre a vida dos patriarcas. Então, as histórias que o apóstolo Paulo apresenta, mostra que elas faziam parte da história da redenção. Outra coisa que é importante mencionar aqui é a centralidade da pregação do apóstolo Paulo em Cristo. Uma pregação cristocêntrica, porque quando a gente olha a Bíblia, ela não foi, num primeiro momento, deixada por Deus, ela sendo a palavra de Deus, para que a gente tenha admiração sobre os personagens bíblicos, embora nós tenhamos, né? Abraão, Moisés, Davi, mas a palavra de Deus, o evangelho, é para conduzir o homem até Jesus Cristo. Então a pregação do apóstolo Paulo, quando ele menciona, especialmente Davi, se torna o centro da mensagem do apóstolo Paulo ali, quando ele apresenta Davi e diz, e deste veio, né, o Messias. Isso é interessante. Outra coisa é o aspecto da cruz de Cristo, conforme o irmão mencionou, e da ressurreição, onde a gente vê que esta é a mensagem central do evangelho. A gente pode ver os métodos sendo mudados, como comentamos, os métodos podem mudar, mas a mensagem, ela deve ser a mesma, que na cruz de Cristo, nossos pecados foram perdoados, nós fomos redimidos e pela ressurreição nós temos a garantia da vitória. Onde o apóstolo Paulo apresenta a justificação que é pela fé, pois, e como o irmão Jair mencionou, de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Atos 13 e 39. Então a salvação continua sendo pela fé. Aí o apóstolo Paulo está mostrando ali que não há uma obra humana capaz de justificar o homem diante de Deus. Somente Jesus salva. E o evangelho como o irmão Jair mencionou, o apóstolo Paulo faz um apelo, porque diante da exposição do evangelho de Jesus, nós precisamos ter uma resposta para aquilo que recebemos. E ninguém pode permanecer diante do evangelho, diante da palavra, de forma neutra. Ou ele vai aceitar ou vai rejeitar, crer ou não crer, né? E, consequentemente, nós teremos resultados, salvação e condenação. Mas que a igreja de Jesus possa seguir o exemplo do apóstolo Paulo, que aqui teve a mensagem da pregação do evangelho aberta para os gentios, sempre levando Cristo como o verdadeiro Salvador. Irmão Jair, mas voltando ao episódio aqui do apóstolo Paulo, diante dessa pregação, nós vimos que os judeus rejeitaram a mensagem do apóstolo Paulo, e esse, com tristeza, trouxe ali, nesse contexto, uma grande revelação, mostrando que uma dor muito grande no coração dele, mas, ao mesmo tempo, ele vai revelar algo que vai acompanhar a jornada dele a partir de então, irmão Jair. Paulo, nessa primeira viagem, ele faz para a região da Galácia. E depois ele retorna lá para Antioquia da Síria, e ele vai escrever uma carta, a carta aos Gálatas.
ele vai escrever. E nessa carta ele vai dizer: eu, Paulo, sou judeu de judeus, fui fariseu e da tribo de Benjamim. Ele se identifica muito bem com o judaísmo, com a origem judaica. E o que ele estabelece aqui agora, nesse momento lá em Antioquia da Psídia, é uma tristeza ao ver a incredulidade dos seus irmãos. E ele declara, tanto ele quanto a Barnabé, eles declaram: era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, eles vão então e pregam aos gentios. Eis que nos voltamos para os gentios. Então, nós vemos que essa porta agora, ela é aberta para os gentios pela graça de Deus, pela graça do Senhor. Eles rejeitaram a mensagem, os judeus rejeitaram, muitos judeus rejeitaram a porta que foi aberta, se tornaram indignos da vida eterna, e Paulo então se volta aos gentios que recebem a palavra com alegria e fé sincera. Toda aquela palavra que foi anunciada, que foi preparada no Antigo Testamento e que Paulo trouxe agora como o cumprimento daquelas profecias da história de Israel, ele traz agora e demonstra. E o texto afirma que creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E uma melhor tradução, ela vem da Bíblia de Estudo Pentecostal, que vai dizer: e todos os que estavam dispostos para a vida eterna, todos os que corresponderam ou responderam positivamente ao chamado do Espírito Santo e que creram. E a salvação, então, ela é oferecida a todos, mas acolhida apenas por aqueles que creem no Evangelho. Da mesma forma, assim é hoje. A igreja continua anunciando o Evangelho, a missão avança, e assim como Antioquia da Psídia se tornou um lugar de grande colheita de almas, Deus deseja que cada um de nós continuemos pregando o Evangelho como portador dessa mensagem do Senhor, da luz de Jesus, e a obra, porém, ela não termina ali. Ela continua até os dias de hoje, esse mesmo evangelho sendo pregado, esse mesmo evangelho transformando vidas, e novos desafios são encontrados, milagres ocorrem confirmando a palavra do Senhor. É interessante, irmão Jair, mencionar as dificuldades que o apóstolo Paulo até aqui havia enfrentado. E aí nós vemos que no início da sua jornada lá em Chipre, ele vai enfrentar o encantador, o mágico Elimas, trazendo ali um desconforto, uma dificuldade na caminhada deles, né? Nós vemos também esse movimento ali também sendo um movimento espiritual, e ele vai também ter as dificuldades, tendo em vista de que para percorrer a ilha de Chipre, 240 quilômetros, a pé, trouxe dificuldades. Teve que atravessar o mar para chegar até a Antioquia da Psídia com as suas dificuldades, mas a gente vê que nada parece que até então havia afetado o apóstolo Paulo, como o que acontece aqui na Antioquia da Psídia, né, em Antioquia. Por quê? Porque aquele que tem um compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo e tem esse amor missionário, como o apóstolo Paulo tem, a maior dele não é as oposições, as dificuldades, as barreiras, as lutas, as perdas, mas a maior dor é ver alguém rejeitando o Evangelho. E foi isso que aparece aqui nesse episódio, onde o apóstolo Paulo, ele, quando vê uma cidade se movimentando para ir ouvi-lo, e aí ele observa que os homens judeus vão rejeitar o Evangelho, e aí o texto é muito claro. No versículo 45 do capítulo 13 de Atos, diz que, e vendo a multidão, pois a multidão foi ouvi-los, eles estiveram num sábado, pregaram, então eles pregam lá na sinagoga quando chegam, pregando para os judeus, todas as pessoas que estavam ali, as pessoas pedem para que eles retornem, e eles retornam, no sábado seguinte pregam ali, e o interessante, irmão Jair, é que quando esses homens, vendo a multidão, se encheram de inveja. E aí a gente vê um dos problemas que judia, que machuca a caminhada, a obra do Senhor, é essa inveja religiosa, né? Porque eles, judeus, deveriam entender que a mensagem do apóstolo Paulo traria um bem para as pessoas, mas eles não conseguiam crer suficiente, mas o que mais trouxe aqui foi a inveja. E esse pecado ainda continua nos nossos dias, irmãos, onde nós vemos muitas vezes alguém
que por inveja não deseja que alguém vá bem no ministério. Se alguém está indo bem numa congregação, numa igreja, no pastoreio, num departamento missionário, num departamento infantil, num departamento de jovens, muitas pessoas não conseguem se alegrar com a prosperidade, o avanço da obra do Senhor, movidos muitas vezes por inveja. Essa inveja que aconteceu aqui no período do apóstolo Paulo, na cidade de Antioquia, ainda acontece hoje, de forma muito clara. Mas, quando Deus usa alguém, né? Quando o líder é espiritual de verdade, é levantado por Deus, pode até se levantar competição, inveja, ele ainda assim, ele não para. E foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele sentiu a dor. Nós vemos, faltou ao povo judeu eles lembrarem das suas origens. O povo judeu, ele deveria ter lembrado nesse momento aqui, esses judeus que rejeitaram a pregação da mensagem, lembrar qual foi a origem. Abraão veio Abraão era gentil, ele veio do paganismo. Ele foi, a partir dele, feito uma nação que recebeu a revelação de Deus exatamente para o fim que se estabelece que agora em Cristo Jesus, todas as nações serem alcançadas por Deus. Uhum. Então, nessa falta de entendimento, essa cegueira espiritual que nós vemos até nos dias atuais, na visão de reino, de saber que o reino de Deus é para alcançar todos os perdidos, todas as nações, todas as línguas. Deus não faz acepção de pessoa para salvar, não faz acepção de raça, de cultura, de classe social, de língua falada. Não, Deus não faz acepção de nenhuma pessoa para salvar. Jesus Cristo morreu na cruz por todos. E essa é a visão de reino que falta hoje. Quando tem a inveja no meio, é porque está faltando a visão de reino, de saber que o evangelho veio para todas as pessoas, que Jesus morreu por todas as pessoas e ressuscitou por todas as pessoas, para que todas aqui aceitem essa verdade de Deus, esse plano de salvação de Deus, venham à salvação eterna. É interessante, irmão Jair, destacar que, diante da inveja dos judeus ali em Antioquia, o apóstolo Paulo declara algo muito profundo, que é acerca da ordem da história da salvação, e ele diz, né, que era necessário anunciar que vos pregassem primeiro a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, como já comentamos, retorna ao contexto de uma aliança de Deus com o povo de Israel, tendo em vista de que através deles veio a salvação, portanto a eles deveria ser pregada a salvação. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que, mas, visto que a rejeitais e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Interessante aqui que o apóstolo Paulo, ele não declara que Deus é quem tornou aqueles homens indignos da salvação, não merecedores da salvação. Foi eles próprios que, através da sua incredulidade, revelaram-se homens que não eram dignos de vida eterna. E aí nós vemos que a salvação, irmão Jair, é a responsabilidade do homem reagir positivamente para ser salvo. Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a incredulidade, quando a gente vê ela na Bíblia, ela normalmente traz consequências inevitáveis. E aqui nós vemos que, nesse contexto, foi um contexto de perda de uma oportunidade de alcançarem a salvação, pelo que a gente vê nesse momento. E nesse contexto, nós vemos que eles vão, então, ir para os gentios. Então, é importante nós vermos que Deus utiliza de todas as circunstâncias para cumprir, acima de tudo, os seus propósitos. Até a incredulidade de alguns torna-se caminho, pavimenta a direção para que a obra do Senhor continue prevalecendo. E o apóstolo Paulo, irmão Jair, ele vai mencionar no versículo 47 do capítulo 13, porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E aí, nós lembramos, já que estudamos sobre Israel, que Israel era para ser luz entre os gentios e havia falhado, né? E aí, Jesus, ele é a luz do mundo, e agora a igreja também tem a responsabilidade, não dela ser luz, mas ela refletir a luz de Cristo que passa por ela, porque a igreja, o salvo,
ele não produz luz própria, ele reflete a luz de Jesus Cristo. Irmão Jair, chegamos ao tópico 3º então, em que a viagem do apóstolo Paulo, a viagem missionária, ela continua. E aí nós vemos a missão em Icônio, Listra e Derbe, onde nós vamos ver no mapa avançando esses homens de Deus na anunciação do evangelho. E aí nós vemos eles pregando o evangelho e também fortalecendo as igrejas por onde eles passaram. O que nós podemos comentar, irmão Jair? Irmão Alex, a saída do apóstolo Paulo e Barnabé de Antioquia da Psídia, eles foram expulsos de lá. A Bíblia declara ali, levaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora de seus limites, e Paulo e Barnabé, então a Bíblia descreve, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E a forma que eles partiram também descreve ali, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Apesar da perseguição, muitas almas se converteram, muita coisa fez o Senhor ali em Antioquia da Psídia, e agora eles chegam na cidade de Icônio e eles também vão ali testemunhar o Evangelho e vão enfrentar também oposição. Como sempre, Paulo e Barnabé vão se dirigir à sinagoga, entram na sinagoga e anunciam o Evangelho. Muitos judeus e gregos ali creem na palavra e a Bíblia registra muitos sinais e milagres ocorreram em Icônio, de tal maneira que a cidade se dividiu em quem apoiava e quem era contra. E os que estavam contra Paulo e Barnabé, eles estavam organizando para apedrejar Paulo e Barnabé. Então eles se retiram daquela cidade de Listra e eles vão para outro lugar, não por medo, mas por prudência, preservando ali continuar a sua missão. E nós vemos, né, irmão Alex, aonde a palavra chega, aonde o evangelho chega, também se levanta a oposição, mas ninguém pode parar o avanço do evangelho. Eles saem de Icônio, também numa situação de perseguição, eles vão para a cidade de Listra. Em Listra, essa já é a região da Galácia, né, que é Icônio, Listra e Derbe, eles estão nessa região da Galácia, e eles vão ali também, da mesma forma que o Espírito Santo usa Pedro, lá em Atos no capítulo 3, para a cura do aleijado da Porta Formosa, usa Pedro e João, agora que o Espírito Santo usa Paulo e Barnabé para a cura de um aleijado de nascença. Eles veem o povo daquela cidade vê esse milagre acontecer e a repercussão é grande naquela cidade, que tentam adorar a Paulo e Barnabé como deuses. E claro, Paulo e Barnabé rejeitam essa adoração, rejeitam isso, dizendo eles, olha, nós somos homens normais, sujeitos às mesmas paixões que vocês, não façam tal coisa. E o resultado de tudo isso, de todos os milagres que ocorrem ali na cidade de Icônio, é que Paulo vai ser tremendamente apedrejado e ele é retirado da cidade de Icônio como morto. A Bíblia registra ela que ele é apedrejado e deixado como morto. Mas o Senhor restaura a saúde física, as forças, o ânimo de Paulo, ele se levanta e incrível esse episódio, irmão Alex, que Paulo, em vez de, se sou eu, vou para outra cidade, eu saio dali. Mas Paulo, ele retorna exatamente para dentro da cidade de Icônio e permanece pregando o evangelho, mantendo ali, reafirmando o seu compromisso com o evangelho. E na sequência, então, Paulo e eles vão, depois de passar mais um período em Icônio, eles vão para a cidade de Derbe. E ali os frutos, eles brotam exatamente dessa perseverança de Paulo. Aqui em Derbe, o evangelho encontra um terreno fértil, muitos se convertem, novos discípulos são formados, mesmo após também perseguição, também sofrimento. Paulo e Barnabé, eles continuam, perseveram, pregando o evangelho, edificam uma comunidade forte ali em Derbe, e a obra missionária ela prossegue, e as suas raízes não estão na comodidade, no comodismo, mas na perseverança, mesmo no meio de luta, mesmo no meio da resistência. Paulo e Barnabé perseveraram e ganharam aquela cidade para Jesus, estabeleceram uma igreja ali na cidade de Derbe. Interessante, irmão Jair, o capítulo 14 de Atos, versículo 3, diz que ali, em Icônio, eles se detiveram
muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor. E aí aqui me chama a atenção o testemunho ousado deles, né? A palavra ousada, porque existem muitas pessoas que confundem esse aspecto da ousadia com agressividade, né? Onde muitas vezes eles confundem coragem com grosseria, né? E nós vemos que a ousadia está aqui na coragem, a ousadia está aqui na autoridade que o Espírito Santo está concedendo a eles para pregar a palavra. Porque muitas vezes alguém grita em pontos públicos contra a religião de outras pessoas, grita de forma grosseira e confrontando de forma grosseira a alguém. Isso não é ousadia. Isso é uma falta de padrão bíblico, porque a ousadia está no poder do Espírito Santo. Aliás, a verdade é essa, que a consequência disso era que através da pregação deles, os sinais se manifestavam, né? E aí nós vimos ali a cura de um homem que havia há muito tempo, já ali em Listra, no caso agora, que coxo desde o seu nascimento, ele foi curado. Quando o apóstolo Paulo, em voz alta, ele disse: levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. E aí nós vemos isso, a ousadia dos apóstolos, que estava no poder do Espírito Santo, o Senhor confirmando a pregação deles e eles sofrendo oposição. E aí alguém pode perguntar: mas por que é que Deus permitiu a oposição, né? E isso Jesus sempre deixou muito claro aos seus discípulos, né? Jesus, certa vez, ele disse: eu vos envio como cordeiros, como ovelhas no meio de lobos. E ele estava claramente deixando claro que a identificação deles com Jesus, que a disposição deles de anunciarem a Jesus não lhes traria conforto, mas seria bem pelo contrário. Inclusive, noutra ocasião, Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. E as aflições aqui, a gente percebe claramente, nós muitas vezes, nós vemos Jesus dizendo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Assim, Jesus estava mostrando para os discípulos que as aflições não seriam a ausência de recursos financeiros, de falta de alimento, de uma doença, de uma perda de emprego. Somente isso não. Jesus estava, num primeiro momento, mostrando que os seus discípulos, como representantes dele, como extensão de Jesus, porque seguir a Cristo é ser extensão daquilo que Jesus foi. Então, assim como Jesus sofreu oposição, assim como Jesus sofreu perseguição, assim como Jesus sofreu aflições, ele também estava informando os discípulos que também teriam. Mas eles precisavam entender que, assim como Jesus venceu, eles poderiam também ter a certeza que venceriam, até porque Jesus prometeu uma presença constante no meio das oposições. Nós vemos assim uma mensagem de perseverança de Jesus para os seguidores, né, em meio às adversidades, tanto elas do cotidiano também como religiosas ou espirituais. E nós vemos que Paulo e Barnabé, eles encerram a parte em Derbe e eles vão retornar agora para a cidade, vão passar de novo por Icônio, vão passar de novo por Listra, vão passar por Antioquia da Psídia e vão retornar lá em Perge, ao litoral do continente, e de lá eles vão pegar um barco, um sistema de navegação, e vão retornar então para Antioquia da Síria. E Paulo, em todas essas cidades, o que eles vão trazer? Eles vão dizer: importa que por muitas tribulações, importa entrar no reino de Deus por muitas tribulações. Paulo está dizendo, exortando os seus seguidores, aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles líderes que eles colocaram, estabeleceram presbíteros ali em cada cidade, em cada igreja, a perseverar na fé. Porque viria e veio tribulações sobre Paulo, sobre Barnabé, e eles deram o exemplo, eles perseveraram. E nós vemos que sobre Jesus Cristo veio tribulação tamanha que ele
ele ousou a falar com Deus e dizer: Pai, passa de mim esse cálice. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E a tribulação de Jesus foi a cruz. Foi o peso da cruz, e ele perseverou, e como exemplo para nós aqui, tanto de Jesus quanto o exemplo de Paulo e de Barnabé, Paulo está exortando ao povo, aos líderes estabelecidos a perseverar, mesmo no meio das tribulações, permanecer fiel em Cristo Jesus. Aliás, irmão Jair, quando nós olhamos em Icônio, Listra e Derbe, essas 3 cidades evangelizadas pelo apóstolo Paulo e Barnabé, nós vemos o quanto o fazer missão exige perseverança, né? O mesmo apóstolo Paulo, que foi honrado, ao mesmo tempo ele também quase apedrejado, não é verdade? Ora o povo estava dizendo: vocês são um Deus, e dali a pouco, não, vamos apedrejar vocês, e eles têm que escapar para que naquele momento se salvasse, né? Escapar-se dali parecendo como se fossem criminosos, mas é assim, eles enfrentaram lutas lá na outra cidade, ele vai ser deixado como quase morto, mas o fato é que no coração, na vida do apóstolo Paulo, ele sabia que a fidelidade dele, no chamado que ele tinha, não dependia das circunstâncias, dependia única e exclusivamente da certeza: o que eu estou fazendo é cumprir o meu chamado. E assim, na vida de cada um de nós hoje, nós precisamos ter esse pensamento: o que estou fazendo está agradando a Deus? Estou na vontade de Deus? Mesmo que as circunstâncias sejam adversas, o que importa é que eu esteja fazendo a vontade de Deus, aquilo que vai honrar o nome de Deus. E o que honra o nome de Deus? Nada mais alegra o coração de Deus, eu creio, que é a salvação de uma alma. Bom, Jair, um tema maravilhoso, estudando hoje sobre o avanço da obra de evangelização. A igreja percorrendo e anunciando o evangelho, e aí vimos aqui no programa de hoje a porta da fé se abrindo entre os gentios, e a partir daqui a gente vai ver o quanto essa mensagem vai se expandir, chegando como chegou até nós aqui no Ocidente. O que nós podemos concluir no programa de hoje, irmão Jair? É a grande mensagem que Paulo traz como relatório para a igreja de Antioquia da Síria. Eles retornam, então, e aquela igreja, e está registrado aqui no versículo 27 do capítulo 14. E quando chegaram, reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira as portas aos gentios a porta da fé. Então, a grande alegria de Paulo e Barnabé é trazer essa notícia, que Deus abriu a porta da fé para todos os povos naquela viagem. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do programa Palavras da Verdade hoje, a exposição do tema A Porta da Fé se abre entre os gentios, tema que será tratado na Escola Bíblica Dominical, e a segunda lição, e nós aprendemos algo aqui muito importante, que não é tanto sobre, para nós hoje, o que Paulo fez, mas o que Deus quer de nós. A pergunta é: será que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor deseja que nós façamos? Porque a primeira viagem missionária de Paulo já aconteceu há mais de 2000 anos, mas a missão da igreja ainda continua a mesma, de levar o evangelho de Jesus Cristo. Que eu e você possamos reafirmar o nosso compromisso de levar o evangelho do Senhor a todos os pecadores. Nós queremos aguardar você no próximo programa da próxima semana, onde estaremos estudando a graça que alcança todas as nações. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, graça, paz e prosperidade da parte de Deus. Até o próximo programa, até a próxima semana, em nome de Jesus.